O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aproveitou a marca de 2 anos do fim da lei nacional que garantiu o aborto e lançou uma campanha que ataca o adversário Donald Trump. O tema é um dos pilares da corrida eleitoral deste ano e será abordado no debate da CNN entre os pré-candidatos. A Mariana Janjacomo tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York. Me parece alguns temas muito delicados dessa campanha. Esse é um deles, o outro, o preço dos alimentos e também a questão da imigração, né, Mariana? Exatamente, Uribe. E olha, hoje, nessa data que marca os 2 anos da decisão da Suprema Corte que reverteu Roe versus Wade, né, o direito ao aborto legal em todo o país, a equipe de Biden lançou um novo anúncio de televisão de 30 segundos ali, curto, mas com uma mulher da Louisiana contando a experiência dela, dizendo que ela teve atendimento negado em 2 emergências nos Estados Unidos depois de sofrer um aborto às 11 semanas de gestação. E ela culpa Donald Trump por isso. Diz que ele é o culpado pelo sofrimento dela, pelo sofrimento de outras mulheres também em situação parecida e chama Trump de um criminoso condenado, né? Ou seja, é Biden aí atacando em 2 frentes, tanto a questão do aborto quanto a questão da condenação de Donald Trump, explorando essa condenação, né? O ex-presidente que se tornou, claro, o primeiro na história dos Estados Unidos a ser condenado pelas 34 acusações de ocultação de registros financeiros. E não é só isso, além desse anúncio de TV centrado nessa questão do aborto, a equipe de Biden também coordena mais de 50 eventos pelo país nessa semana. Esses eventos começaram ontem para falar sobre isso, para falar sobre o aborto, para lembrar essa história, lembrar que foi a maioria conservadora, muitos, né, dessa maioria conservadora indicados por Donald Trump, que reverteu essa decisão Roe versus Wade, que deixou a cargo de cada estado permitir ou não o aborto, o que fez com que quase metade dos estados americanos restringissem muito, quase que proibissem completamente o aborto em todo o país. Uma medida que afeta, claro, aquelas pessoas mais pobres nos estados mais conservadores, porque são esses estados que acabam restringindo o direito ao aborto, e as pessoas que não têm condições de viajar para vir fazer esse procedimento em lugares onde continua legal, como aqui em Nova York, como a Califórnia, por exemplo, acabam sendo impactadas com isso de alguma maneira, ou precisam seguir com essa gravidez, ou, como a gente sabe, infelizmente, muitas também acabam passando por procedimentos ilegais, abortos ilegais, procedimentos que não são seguros. Então, inclusive, por causa disso, a vice-presidente Kamala Harris também disse que essa decisão da Suprema Corte acabou criando uma crise de saúde pública nacional.